Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Faz um tempo que a gente não grava vídeo, já são 4 meses sem uma gravação. Mas eu precisava voltar para dar um alerta para você, empresário, sobre o que as principais pesquisas do mundo dizem sobre as maiores falhas dentro de um ambiente profissional. Um dos maiores problemas que todos os empresários sofrem na gestão de pessoas com as suas equipes é a falha na comunicação. E hoje a gente vai destrinchar muito sobre esse tema, comunicação, e o quanto ela pode interferir no ambiente de trabalho. Tá pronto para esse vídeo? Pega papel e caneta, senta na cadeira que hoje o vídeo tá muito top. Logo depois da vinheta. Bora lá? Eu não sei se você sabe, mas em oratória a gente estuda muito sobre o fato da responsabilidade sobre o entendimento daquilo que é dito. Muitas pessoas têm o hábito de dizer, eu falei, se ele entendeu bem, se ele não entendeu, amém. Você pensa assim também? Será que na sua empresa funciona dessa forma? Eu já falei, agora todos eles têm que entender. Não, não é assim. Que burro, dá 0 pra ele. Primeiro que em oratória a gente estuda que a responsabilidade é sempre do comunicador. A clareza das palavras, a impecabilidade das palavras, palavra bonita é essa, impecabilidade. A impecabilidade das palavras é sempre responsabilidade do comunicador. Ah, Adriano, mas agora eu vou ter que ficar preocupado se todo mundo entendeu aquilo que eu disse? Sim. É claro. Se você é líder, se você é empresário, você tem que ter essa preocupação. Mas como eu faço isso? Eu vou te ensinar algumas técnicas para você conseguir se certificar de que todas as pessoas entenderam aquilo que você quis dizer na sua plenitude. Mas antes de mais nada, para que a gente comece a entender um pouco do contexto sobre a comunicação, eu vou trazer alguns pontos importantes que você tenha claro para as suas mensagens. E lá vamos nós! Primeiro ponto extremamente importante, qual é a mensagem que eu quero passar? Tenha muito claro, antes de iniciar uma instrução, um feedback, um diálogo com a sua equipe, qual é o tipo de mensagem que você quer passar, qual é o tipo de emoção que você quer provocar. Porque as pessoas, por mais que tecnicamente elas tenham bastante instrução, elas são envolvidas por emoções. Se a gente consegue tocar as pessoas no nível certo de emoção, com certeza o aprendizado vai ser muito mais fácil. Antes de começar a falar, tenha clareza de qual mensagem você quer passar. Pegou a primeira dica? Então vamos lá para a próxima. Eu estou com o sentimento certo para falar sobre esse assunto? É natural que mesmo você como líder, mesmo você como empresário, você é um ser humano, você também é movido por emoções. Da mesma forma que eu preciso saber que emoção eu quero transmitir com a minha fala, eu preciso conhecer as minhas próprias emoções sobre aquele assunto. Às vezes, dar um feedback na hora que o fato acontece faz com que a gente leve mais para o lado emocional do que para o lado racional. E a gente deixa de instruir as pessoas com as palavras corretas. A gente acaba falando mais do que devia e às vezes causando uma rusga no relacionamento. E as pesquisas apontam, a maior parte das empresas tem dificuldade em relacionamento. Se a sua está assim, comenta aqui embaixo. E ó, segunda dica, saiba qual é a emoção que você está sentindo antes de começar a dar um feedback. Terceira dica, muito simples e muito prática. Quais são as reações que eu espero e as que eu não espero dos meus colaboradores? Quais são as reações do meu time que eu espero e não espero? Eu estou sentindo uma treta. É muito legal, antes de você dar um feedback, principalmente você que não tem tanta prática em fazer isso, tentar mapear o que pode acontecer através daquilo que você vai dizer. Será que as pessoas vão aceitar bem? Será que elas não vão aceitar? E se elas não aceitarem, o que eu vou fazer? Tentar prever essas reações, mesmo que seja muito pouco provável que a gente acerte 100%. Pessoas têm as suas individualidades e o seu formato. Mas tentar prever, antes de dar um feedback, quais seriam as principais reações que você pode vir a ter, sejam positivas ou negativas, pode te ajudar a estar melhor preparado quando elas acontecerem. E ao longo do tempo, você vai pegando mais prática em dar feedback. Essa é mais uma dica importante para você dar um feedback e melhorar a comunicação dentro do ambiente de trabalho. Próxima dica, extremamente importante. Eu sei dar e sei receber um feedback se necessário? Lembra que eu falei sobre o sentimento que eu tenho para dar um feedback? Tenho também que saber que se eu sei dar. Feedback, galera, é um presente. Quando eu dou um feedback para alguém, significa que eu me importo com aquela pessoa e com o resultado dela. Então eu tenho que sentir se eu sei de fato dar um feedback. Adriano, nunca dei um feedback, mas eu sei receber um feedback? Porque se eu já sei receber, eu sei que o sentimento real de uma pessoa que recebe bem um feedback é aquele sentimento de, nossa, agora eu aprendi um pouco mais sobre aquilo que eu tinha dúvida. E agora eu posso executar de forma mais clara as ações do meu dia.
Se eu sei que o feedback é bom para mim, se eu já recebi um feedback e eu aprendi com aquilo, provavelmente eu tenho muito mais sensibilidade para dar um feedback. Agora, se você nunca recebeu feedback nenhum e vai ter que dar um feedback pela primeira vez, eu sugiro que você procure alguém que tem mais habilidade com isso. Converse com essa pessoa antes, se instrua, se prepare para que você desenvolva da melhor forma o feedback para a sua equipe. E pode ser para a sua equipe, pode ser para uma pessoa só, pode ser até na sua família, na sua casa. Não sei se você aí que está assistindo tem filhos, talvez não tenha, mas a gente dá feedback o tempo inteiro. Só que às vezes a gente não sabe, por nunca ter recebido um feedback, ou até ter recebido e aceitado mal, a gente não sabe dar um feedback. Então também é um treino. Você vai dar um presente para alguém. O presente tem que estar bem embalado. Fechado? Outro ponto extremamente importante, mais uma dica para você. A minha forma de falar é clara e assertiva? Galera, eu aqui no YouTube já treinei de diversas formas, em diversos vídeos diferentes, para que eu conseguisse chegar num nível um pouco melhor hoje na minha comunicação. Mas eu ainda erro em muita coisa. Vários vídeos meus têm algumas edições, inclusive no comecinho eu nem editava, já falava, e às vezes falava até mais do que devia. Em outros eu falava menos do que devia. Em outros eu gesticulava demais, como ainda gesticulo muito. Então muitas coisas a gente vai acertando ao longo do tempo. Se você ainda não tem habilidade com a fala, talvez dar um feedback seja um pouco mais difícil. Porque nesse momento você vai mexer com algumas emoções também. De novo, a gente não sabe quais reações especificamente a gente pode esperar de qualquer pessoa. E se ela tiver uma reação antagônica com aquilo que você está falando, você pode ficar nervoso, você pode gaguejar, você pode travar, e aí a gente perde o respeito, perde a credibilidade. Me dão licença, eu vou cagar. Você tem que ter clareza se a sua fala é a melhor possível para que as pessoas entendam. Se não é, treine. Principalmente se você já está na função de liderança, já está na função de comando. Se você tem desejo de ser um comandante ou um líder, treine a sua fala. Você vai precisar muito dela. Fechado? Outro ponto extremamente importante, e esse é o último, acho que é um dos pontos-chave. Seja empático. Por mais que você tenha total razão sobre aquilo, a pessoa ainda está num processo de aprendizado e maturação, dependendo de quantos feedbacks você já tenha dado nela a respeito do mesmo assunto. Digamos que seja o primeiro. Talvez a pessoa não tenha conhecimento do que ela fez, se ela fez errado ou fez certo. Talvez fosse habitual. E aí, lembra no comecinho do vídeo que eu falei que eu ia dar uma dica para vocês de como ter certeza se as coisas que você disse ficaram realmente claras para todos? Muitas vezes a gente não cria normativos e não cria regras que estão fáceis, identificáveis para as pessoas. A gente, por conta do crescimento da empresa, crescimento do negócio, quando é um funcionário só, comunicação de 1 para 1, a gente estabelece as regras e elas até funcionam bem. Quando vem uma terceira pessoa, a gente já começa a ter uma grande necessidade, preferencialmente se fosse no primeiro, mas digamos que você não fez. Mas a gente começa a ter uma grande necessidade de criar um playbook, criar um processo onde eu defino todas as regras, os procedimentos, os caminhos que aquele setor, que aquela organização tem. E aí eu vou colocar os meus valores, a minha cultura, a minha missão, o nosso manifesto, o propósito transformador massivo, tem muita coisa pra gente colocar no playbook. Pode ser que mesmo com o playbook, as pessoas ainda, por natureza humana, saiam um pouquinho da regra. Mas se eu já tenho isso descrito, se eu tenho isso informado, e eu tenho a condição de dar um feedback baseado em tudo aquilo que eu disse anteriormente, eu consigo ser assertivo e claro para a pessoa. Mas como eu disse, mesmo com tanta assertividade, mesmo com tanta clareza, eu tenho que ser empático, porque as pessoas têm um processo de maturação. Algumas pessoas que estão aí no seu negócio nunca participaram de nenhum ambiente corporativo. E elas estão pela primeira vez distantes dos pais, dos professores, e estão com um patrão ali na frente para começar a sua jornada profissional. Então é um processo de maturação. Alguns outros já estão há um tempo no mercado e vêm com vícios, às vezes com uma empresa não tão bem organizada quanto a sua, seguindo isso que eu acabei de dizer. Então existe um processo de maturação. Seja empático com as pessoas. Ninguém aprende do dia para a noite. Ainda mais porque o adulto aprende diferente da criança. Tem bases de andragogia que vai ser muito legal passar para vocês nos próximos vídeos. Andragogia é a forma de ensinar adultos que aprendem de forma diferente de uma criança. Mas é isso, galera. Pega essas dicas, anota todas elas, porque eu tenho certeza que vai mudar muito o resultado do seu negócio. A comunicação é fundamental. Alguns líderes já me disseram que eles têm grandes projetos, só que o problema dele é que as pessoas não acompanham. Se um líder diz que tem problema com pessoas, talvez ou ele está com a pessoa errada, ou a pessoa errada é ele para liderar. Porque todos os negócios precisam de pessoas. Clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, colaboradores são pessoas. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Se você não sabe lidar com pessoas,
provavelmente você não sabe lidar com negócios. Mas quer aprender sobre tudo isso? Bom, se inscreve no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário, coloca o assunto que você quer para o próximo vídeo, que eu vou ajudar você a ser um empresário muito melhor, vendendo mais, desenvolvendo mais pessoas, não só com os canais de venda tradicional, mas com tantos outros que a gente explora aqui, vendas por indicação, marketing e muito mais. E ó, aviso para vocês também, retomamos o Papo de Vendas lá no Instagram, todas as quartas-feiras, 8h30 da noite, live para você melhorar o seu mindset e ó, crescer nos negócios. Até o próximo vídeo, até a próxima semana, até lá!